Meu irmão queridinho e a noiva dele exigiram a minha herança para o casamento deles. Quando meus pais ficaram do lado deles, eu dei o presente que ninguém esperava, um escândalo de família. Prazer, sou a Mia, tenho 27 anos e sou a filha mais velha da família. A gente é classe média, nada de luxo, mas sempre tivemos o suficiente para viver com dignidade. Meus pais, Ana e Roberto, tocam uma padaria charmosa há mais de 20 anos. É aquele tipo de lugar que todo mundo na cidadezinha conhece, cheiro de pão quentinho e café passado na hora. Na infância, a gente nunca nadou em dinheiro, mas nunca passou necessidade. Meus pais sempre trabalharam muito e ensinaram tanto para mim quanto para o meu irmão mais novo, o queridinho da casa, João, de 25 anos, a fazer o mesmo. Só para você entender, desde pequena era claro que o João era o menino de ouro da família. Ele podia fazer o que fosse, que na cabeça dos meus pais estava tudo certo. Eles passavam pano para ele até quando ele fazia corpo mole na escola, e bastava ele lavar um copo para ser aplaudido. Enquanto isso, eu preferia ficar na minha. Nunca gostei de palco, nem de confusão, sempre fui mais de seguir meu caminho, calada, fazendo o meu. Se o João precisava ser o centro das atenções, que fosse. Nunca fez muita diferença para mim, até agora. É aqui que a história realmente começa. Hoje trago para vocês a minha história. Espero que gostem. Se não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. É rapidinho e ajuda muito o canal. Não esqueça de ativar o sininho e de curtir o vídeo, para que possamos trazer mais conteúdos como este para vocês. Vamos à história. 5 anos atrás, meu avô faleceu. Foi um baque. A gente era muito próximo. Quando o testamento dele foi lido, descobri que ele tinha deixado para mim um fundo fiduciário. Não era nenhuma fortuna milionária, mas era uma boa quantia, daquelas que podiam mudar a minha vida se eu soubesse usar com inteligência. Só que tinha condições. Eu só teria acesso ao dinheiro quando completasse 30 anos e, mesmo assim, só poderia usar para coisas específicas, tipo comprar uma casa ou voltar a estudar. Na época, nem liguei muito, nunca fui de gastar à toa, então pensei, deixa lá guardado, quando eu precisar de verdade, eu vejo o que faço. Minha ideia era usar para dar entrada num apartamento pequeno aqui em São Paulo, ou quem sabe abrir meu próprio negócio, um sonho antigo que eu cultivo em silêncio há anos. Agora, vamos voltar para este ano. João ficou noivo da namorada dele, a Emanuele. Ela tem 26 anos e vem de uma família bem de vida. Não quero parecer amarga, mas a Emanuele é aquele tipo de pessoa que exala carisma. Daquelas que já entra em um ambiente e parece que todos os holofotes vão automaticamente para ela. A Emanuele era o centro das atenções. Sempre muito arrumada, fala fácil, sorriso pronto, e parecia que todo mundo se encantava por ela. Eu também gostei dela, no começo, mas depois as coisas começaram a ficar esquisitas. Foi num jantar de família, uns 2 meses atrás. Tava todo mundo em volta da mesa, conversando de boa, quando do nada a Emanuele puxou assunto sobre o fundo que o meu avô deixou para mim. Ela falou daquele jeito leve, como se estivesse comentando o tempo, mas me pegou desprevenida. Perguntou o que eu estava pensando em fazer com todo aquele dinheiro quando eu finalmente pudesse usar. Gaguejei alguma coisa sobre talvez comprar um apartamento ou abrir um negócio. Mas sério, só eu acho isso meio pessoal demais? O que mais eu podia responder? Ela me lançou um sorrisão e soltou: "Uau, que sorte a sua! Sabe, eu e o João íamos adorar uma ajudinha com o casamento, ou quem sabe até uma entrada para um apartamento." O João deu uma risadinha sem graça, com cara de quem não sabia se ela estava brincando ou falando sério. Eu ri também, achando que era piada. Mas ela ficou me encarando, parada, esperando que eu dissesse: "Claro, pode deixar." Foi constrangedor demais. Aí meus pais entraram na conversa rapidinho e disseram algo como: "Olha, esse dinheiro é da Mia e esse assunto nem devia estar sendo levantado." Aquilo cortou o clima na hora. E a conversa morreu ali, pelo menos por aquela noite.
Depois daquele jantar, não consegui tirar da cabeça a sensação estranha. Parecia que a Emanuele tinha plantado uma sementinha, e eu nem imaginava o quanto aquilo ainda ia crescer. Nas semanas seguintes, em toda reunião de família, ela dava um jeitinho de tocar no assunto de novo. Nunca era algo direto, mas os comentários iam ficando cada vez mais afiados. Ela soltava coisas do tipo: "É tão incrível você ter uma oportunidade dessas, Mia. Hoje em dia é tão raro alguém estar numa posição de realmente ajudar a família." No começo, eu fingia que não era comigo. Mudava de assunto, dava uma risadinha, desviava. Mas ela não parava. E o pior, não era só ela. O João, que no início não dizia nada, começou a soltar umas indiretas também. Disfarçava bem, mas dava pra ver que ele estava do lado dela. Ele comentava: "Ah, mas também, nem é como se você estivesse usando esse dinheiro agora, né? Eu entendo porque a Emma tá tocando nesse ponto." Aquilo começou a me corroer por dentro. Tentei conversar com meus pais esperando que eles colocassem um limite, que tomassem alguma atitude. Mas a resposta me pegou desprevenida. Em vez de cortar o assunto de vez, minha mãe disse: "Ah, filha, a Emma só quer se sentir parte da família." "Ela não tá sendo insistente", disse minha mãe. Ué? Quem falou em insistência? Eu nem tinha usado essa palavra, mas sim, era exatamente assim que estava me sentindo, encurralada. Eu não queria arrumar confusão, só que também não ia simplesmente entregar um dinheiro que nem estava liberado ainda, sem contar que eu já tinha planos para ele. Mesmo assim, pensei que se eu mantivesse a calma e ficasse firme, essa fase ia passar. Só que aí, do nada, a Emanuele resolveu falar na lata, caso eu ainda não tivesse entendido a mensagem. Num outro jantar em família, ela me puxou de canto. Dessa vez nem fingiu sutileza. Disse assim: "Mia, eu realmente acho que você devia repensar o que vai fazer com esse dinheiro. Ajudar o João e eu seria uma forma linda de mostrar que você apoia a família. Não acha meio egoísta ficar segurando uma coisa que você nem tá usando?" Eu fiquei em choque com a cara de pau. Acho que nunca ninguém me chamou de egoísta, muito menos na minha cara. Respirei fundo e respondi do jeito mais calmo que consegui: "Esse dinheiro ainda não está disponível e quando estiver, eu já tenho planos para ele." Ela me encarou com uma expressão de ofendida, como se eu tivesse dado um tapa nela. "Acho que eu entendi errado o tipo de pessoa que você é", ela disse antes de sair. No dia seguinte, o João me ligou para pedir desculpas, mas parecia mais obrigação do que arrependimento. Disse que a Emanuele estava estressada com os preparativos do casamento, que não queria soar agressiva, e aí completou: "Mas ela também não tá errada, né? Você podia ajudar, não custa pensar no assunto." Foi aí que começou a bater aquela dúvida maldita. Será que eu tô sendo egoísta? Será que tô exagerando? Sou eu a errada da história? Conversei com amigos próximos, esperando ouvir uma verdade mais neutra. E todos disseram a mesma coisa: eu não estava errada, que meu dinheiro, meus planos, minha vida. Mas mesmo ouvindo isso, não ficava mais fácil. O pior nem eram os comentários, nem os jantares com os tangedores. Era a sensação de estar sozinha. Minha família, que sempre pensei que estaria do meu lado, parecia mais preocupada em manter a paz do que me defender. Isso me doía. Foi quando caiu a ficha. Isso não ia sumir com o tempo. A Emanuele não era do tipo que aceitava um não como resposta. E o João estava completamente do lado dela. Meus pais estavam ali no meio do tiroteio, tentando apaziguar, mas sem encarar o problema de frente. Eu não fazia ideia de até onde isso ia chegar, mas de uma coisa eu tinha certeza: eu não ia recuar. Será que eu estava exagerando? Me diz você, estou errada? Enfim, a situação desandou feio. Sério, parece que entrei num buraco sem saída. Depois daquela conversa com o estrangedora em que a Emanuele me chamou de egoísta, comecei a perceber um clima estranho. Nada gritante no começo, mas sabe quando o ar muda?
Nos encontros de família, ela me lançava uns sorrisos forçados, apertados. O João, cada vez mais distante. Meus pais seguiam naquele papel de bombeiros emocionais, mas até eles estavam estranhos, meio ausentes, meio desconfortáveis. E foi aí que a Emanuele passou a apertar mais. Começou a me cercar em todo o evento, como se estivesse só esperando uma brecha para voltar no assunto do fundo. Uma vez, me puxou de canto enquanto o pessoal assistia a TV e falou: Mia, eu... Ela se aproximou mais de mim e soltou: Tava pensando, e se você desse uma parte do fundo como presente de casamento? Não precisava ser tudo, só o suficiente para a gente dar entrada numa casa. Ah, claro, o fundo de confiança devia estar tirando o sono da Emanuele, né? Eu fiquei sem acreditar no que estava ouvindo. Presente de casamento? Quem é que pede uma coisa dessas? Falei não mais uma vez com toda a educação do mundo. Expliquei que o fundo nem estava liberado ainda, e mesmo que estivesse, eu já tinha meus próprios planos para ele. Ela me olhou como se eu tivesse dito que odeio filhotes de cachorro. E mandou essa: Achei que você se importasse com a família. O João e eu estamos começando a nossa vida juntos, e isso faria tanta diferença pra gente. Nem é como se você precisasse desse dinheiro agora. Fiquei pasma. A audácia dela era de cair o queixo. Simplesmente virei as costas e fui embora, sem dizer mais nada. Mas por dentro, fiquei exausta. E claro, não parou por aí. Nas semanas seguintes, a Emanuele ficou mais criativa. Começou a pintar tudo como se fosse algo bonito, nobre, que uniria a família. Uma vez, chegou a dizer que eu dar o dinheiro seria tipo um investimento no futuro da família. Eu ri, não aguentei, soava tão absurdo que só podia ser piada. Um investimento. Era isso. Eu deveria bancar a vida deles e esperar o quê, em troca? Lucros? Dividendos? E o pior, o João começou a comprar esse discurso. Não chegou a me exigir dinheiro ainda, mas soltava umas frases como: Mia, você tá numa posição tão boa, podia fazer uma baita diferença pra gente. Dava pra ver que ele estava testando os limites, vendo até onde podia ir antes de eu explodir. Falei de novo com meus pais, esperando que, dessa vez, eles tomassem uma posição. Mas a resposta deles me deixou em choque. Minha mãe disse: A Emanuele só quer se sentir parte da família, e você sabe que o João sempre teve mais dificuldades financeiras do que você. Como assim? Mais dificuldades do que eu? Crescemos na mesma casa, com os mesmos pais, fomos para os mesmos colégios, tivemos as mesmas oportunidades. A única diferença é que eu me esforcei para guardar dinheiro, me planejar, pensar no futuro, enquanto o João não fez nada disso. Meu pai entrou na conversa e disse: Não tô dizendo que você tem que fazer isso, Mia, mas pensa com carinho. Às vezes, manter a paz é mais importante do que tá certa. Manter a paz? Sério mesmo? Essa era a prioridade deles agora? Foi aí que eu comecei a perceber. Não era mais só sobre a Emanuele. Meus pais, mesmo sem perceber, estavam passando pano para ela, dando força para o comportamento dela. E o golpe final veio poucas semanas depois. Emanuele e João me chamaram para almoçar. Achei que fosse um encontro de irmãos, um papo leve, mas bastou eu sentar para perceber. Era uma armadilha. Depois de uns minutos de conversa mole sobre os preparativos do casamento, a Emanuele se inclinou na mesa e mandou: Mia, a gente estava pensando, e se você desse metade do fundo pra gente? Assim você ainda ficava com uma boa parte para os seus planos e a gente podia começar a vida sem tanto estresse. Metade! Ela teve coragem de pedir metade.
Respirei fundo, respondi do jeito mais calmo que consegui, explicando que o fundo nem estava acessível ainda e que mesmo que estivesse, eu não tinha intenção nenhuma de dar um centavo. Foi aí que o tom dela mudou. Começou a falar como se eu estivesse guardando dinheiro à toa, como se fosse egoísmo meu não querer ajudar a família inteira. E o João, claro, entrou no coral. Eu entendo o seu lado, Mia, mas a Emanuele não tá errada. Mia, isso poderia mudar tudo pra gente, disse a Emanuele como se eu fosse um banco com pernas. Você tá numa posição tão boa pra ajudar. Naquele momento eu percebi. Eles estavam se juntando contra mim. Saí daquele almoço exausta, como se tivessem me sugado por dentro. Alguns dias depois, meus pais me chamaram para ir até a casa deles. Disseram que seria uma reunião de família. Cheguei lá e, claro, quem já estava me esperando? João e a Emanuele, sentados no sofá com aquela cara de quem acha que já ganhou. Meus pais começaram com aquele discurso ensaiado sobre manter a família unida, sobre acabar com a tensão. Até que meu pai soltou. Mia, talvez seja hora de pensar em dar uma parte do fundo para eles. Não precisa ser metade, mas algo, um gesto, para mostrar apoio. Um gesto? Meu próprio pai me pedindo para abrir mão da minha herança para agradar a noiva do meu irmão? Eu olhei bem nos olhos deles e disse não, com firmeza, sem rodeios, e saí de lá. Mas desde então, só piorou. A Emanuele começou a espalhar a versão dela pros tios, primos, até pra gente que eu nem falo há anos. Agora tô recebendo ligações e mensagens de parentes distantes, todos me dizendo que eu tô sendo egoísta, que eu devia pensar na família. Você tá sendo egoísta. Faz o que é certo, Mia. Família vem primeiro. Família? Que tipo de família exige que você abra mão do que é seu para agradar os outros? Sinceramente, eu tô me sentindo à beira de um colapso. Parece um pesadelo. Como foi que todo mundo entrou nessa história? Eu já tentei impor limites, falei com clareza, mas ninguém respeita, ninguém me ouve. Tô começando a pensar se não é o caso de procurar ajuda jurídica. Só que processar minha própria família? Só de pensar nisso me dá enjoo. Mas é onde eu tô agora, no meio do furacão, tentando me manter de pé. Ainda bem que você tá aí do outro lado. Eu precisava desabafar. Obrigada por me ouvir. Se alguém aí já passou por algo parecido, me conte nos comentários para eu não me sentir sozinha. Ou se tiverem algum conselho, tô ouvindo. Qualquer conselho serve. Ai, tô por um fio. E o pior, já nem é mais sobre a Emanuele. Minha família inteira parece estar desmoronando por causa dessa bendita história do fundo fiduciário. Depois daquele almoço desastroso, eu achei que as coisas iam se acalmar. Fui clara, disse que o dinheiro nem estava disponível ainda e que mesmo se estivesse, eu não daria um centavo. Fiquei frustrada, magoada, mas achei que com o tempo o furacão ia passar. Só que não passou. As coisas pareciam estar se acalmando, até meus pais me ligarem. Meu pai me chamou para ir até a casa deles, dizendo que queriam conversar. O tom dele estava calmo demais, daquele jeito que faz o alarme interno disparar. Perguntei se era sobre o João e a Emanuele. Minha mãe respondeu, não exatamente, mas é importante. Contra o meu instinto, eu fui. Assim que entrei, já entendi tudo. João e Emanuele estavam no sofá, sentadinhos, com cara de quem ia fechar um contrato. Postura impecável, sorrisos falsos. Minha mãe apontou para o outro sofá. Foi aí que eu percebi que aquilo não era um bate-papo, era uma intervenção. Começou leve. Como você tá? E o trabalho, tá tudo bem? Mas era só a fachada. A verdadeira intenção veio logo. Minha mãe começou. Mia, a gente tem sentido muita tensão ultimamente e queremos encontrar uma forma de resolver isso. Eu já sabia onde aquilo ia dar. Olhei para o João,
Olhei para Emanuele, ela me lançou aquele sorrisinho cínico apertado de quem já tá com o plano armado. E aí meu pai completou: Não seria melhor se chegássemos a um tipo de acordo? Acordo? Perguntei, já sentindo o sangue ferver. E exatamente o que vocês estão sugerindo? João se inclinou para frente. Pela primeira vez, parecia desconfortável. Mia, a gente sabe que você tem seus planos com o fundo e respeita isso. Mas a gente está numa situação difícil. Estamos tentando organizar o casamento, pensar no futuro e, sinceramente, qualquer ajuda, mesmo que pequena, faria uma baita diferença pra gente. Emanuele balançava a cabeça, concordando com cada palavra dele. Entrou na conversa antes mesmo de eu conseguir responder. Exato! Não precisa ser metade, Mia. É só algo, uma forma de mostrar que você apoia a gente. Não é só sobre o dinheiro, é sobre família. Família. Essa palavra começou a soar como uma arma, como se fosse um argumento que invalidasse tudo. Como se só por sermos do mesmo sangue, eu tivesse a obrigação de abrir mão do que é meu. Respirei fundo, travei a voz para não gritar. Falei pausadamente, olhando nos olhos de cada um. Já falei 1000 vezes e vou repetir. O fundo nem está disponível ainda, e mesmo quando estiver, eu já sei exatamente o que quero fazer com ele. Eu não vou distribuir esse dinheiro como se fosse brinde de festa. Meu pai se mexeu desconfortável na poltrona, cruzou as mãos e tentou parecer razoável. Mio, ninguém tá pedindo metade, nem nada drástico, mas será que você não pode, pelo menos, considerar? João tentava dourar a pílula. Se você ajudasse com só uma parte, já seria um alívio enorme. Podia até ajudar a diminuir essa tensão na família. Eu encarei ele chocada. Então eu devo simplesmente dar um dinheiro que nem tenho acesso ainda só para manter a paz? E isso agora é minha responsabilidade? João suspirou, como se eu fosse o problema. Como se ele estivesse exausto por ter que lidar comigo. Não é só sobre o dinheiro, Mia. É sobre mostrar que você se importa. Você tá numa posição boa agora. E isso podia mudar tudo pra gente. Ajudar a começar a vida juntos. Virei pra Emanuele. Sim, Emanuele. Emma era quando eu gostava dela, lembram? Lá no começo. Agora era Emanuele. Ela estava sentada ali com aquela carinha vitoriosa, como se a conversa já tivesse terminado com ela ganhando. Respirei fundo. Isso não é justo. Eu me planejei, me esforcei e esse dinheiro faz parte do meu futuro. Por que eu deveria abrir mão disso só porque vocês decidiram casar? O sorriso dela murchou na hora. Não é sobre justiça, Mia. É sobre família. João e eu estamos tentando construir algo e você pode ajudar. Isso nem ia te afetar. Minha mãe entrou na conversa com aquela voz doce que só irrita mais. Mia, o que a Emma quer dizer é que talvez isso seja uma chance de unir a família. Às vezes, vale mais a pena ceder um pouco do que se apegar tanto a uma coisa. Eu quase ri. A minha mãe, a mesma que sempre me apoiou, agora do lado da Emanuele. Isso doía. Eu não tô me apegando. Tô seguindo as regras do fundo. E tenho meus próprios planos para esse dinheiro. Por que isso é tão difícil de entender, meu Deus? Silêncio. Aí Emanuele veio de novo, com a voz gelada. Sabe qual é o problema, Mia? Você nunca coloca a família em primeiro lugar. João e eu sempre estivemos do seu lado, e agora que a gente precisa de você, você vira as costas. É decepcionante. Levantei num pulo, não dava mais. Eu não tô virando as costas para ninguém. Só não vou dar para vocês o que querem. E isso não me torna egoísta, nem uma má irmã. É meu dinheiro, minha decisão. E essa conversa acabou. Meu pai se levantou, tentando me impedir de ir embora. Mia, espera. Não vai embora assim. A gente só quer encontrar uma solução. Mas eu já estava indo embora. Chega de solução que só favorece os outros. Meu pai tentou suavizar. A gente só queria encontrar uma solução que funcionasse para todo mundo. Virei de volta para eles com a voz firme. Vocês querem uma solução que funcione para o João e Emanuele, só isso. Porque esse encontro foi inteiro sobre isso. Se vocês não conseguem ver como isso tudo é injusto, então eu não tenho mais o que dizer e nem fazer aqui. E saí.
Desde então, mal falei com meus pais. João e Emanuele me cortaram totalmente, o que, para ser bem sincera, tem sido até um alívio. Mas o pior é essa sensação de estar sozinha. Sempre achei que minha família ia ficar do meu lado, não importasse o quê. Agora parece que todos se viraram contra mim. E por quê? Por causa de dinheiro que nem é deles. Parte de mim quer cortar todo mundo da minha vida de vez. Outra parte ainda tem esperança de que tudo volte ao normal algum dia. Por enquanto, tá tentando focar em mim, ignorar esse barulho todo. Mas é difícil. Difícil quando justamente quem deveria te amar mais é quem mais machuca. Para piorar, a Laura também me contou que a Emanuele andou perguntando a outros parentes sobre a minha vida financeira. Tava fuçando, tentando descobrir quanto dinheiro eu tinha e se havia alguma forma de colocar as mãos nele. Aquilo foi a gota d'água. Decidi que era hora de procurar um advogado. Precisava saber exatamente quais eram os meus direitos e como me proteger. Marquei uma consulta com uma advogada especializada em direito sucessório. Quando contei tudo para ela, até ela ficou chocada. Disse que o que a Emanuele estava fazendo, me pressionando, espalhando boatos e investigando minha vida financeira podia ser considerado assédio. Ela me garantiu que o fundo fiduciário era blindado e que só eu teria acesso a ele quando chegasse a hora. Foi um alívio ouvir isso, mas não resolvia o problema imediato. A advogada me orientou a começar a documentar tudo: mensagens, e-mails, conversas, qualquer coisa que mostrasse um padrão de assédio ou manipulação. Ela também sugeriu que, se as coisas não melhorassem, eu enviasse uma notificação extrajudicial exigindo que parassem. Passei os dias seguintes vasculhando meu celular e salvando tudo. As mensagens da Emanuele, as ligações cheias de culpa do João, até os comentários passivo-agressivos da minha mãe. Juntei tudo numa pasta. Foi estranho. Parecia que eu estava montando um dossiê contra a minha própria família. Mas naquela altura, eu não via outra saída. E a Emanuele não estava recuando. Começou a postar indiretas nas redes sociais sobre parentes egoístas e dramas de família. Não me citava, mas era óbvio que era sobre mim. Alguns comentários eram cruéis e comecei a receber mensagens de gente que eu nem falava mais querendo saber o que estava rolando. Mas não ficou só no online, não. A Emanuele levou a campanha dela para o mundo real. Um colega de trabalho me puxou de lado um dia e disse: "Olha, só para te avisar, tem alguém fazendo perguntas sobre você." Tinham ligado para o RH se passando por parente, tentando descobrir meu salário e a minha situação financeira. Fiquei horrorizada. Eu não tinha provas de que tinha sido Emanuele, mas quem mais seria? O timing e o contexto eram coincidência demais. Naquela noite, liguei de novo para minha advogada. Contei tudo. Os posts nas redes sociais, as ligações, a tentativa de bisbilhotar minha vida financeira. Ela disse que já era hora de mandar uma notificação extrajudicial. A carta foi firme, mas profissional. Detalhava todos os comportamentos inadequados de Emanuele e a avisava para parar imediatamente. Também deixava claro que qualquer novo episódio de assédio poderia gerar ação judicial. Me deu um embrulho no estômago mandar aquilo. Para ser sincera, eu não queria chegar nesse ponto. Mas Emanuele não me deu escolha. Dias depois, o João me ligou furioso. Disse: "Qual é, Mia? Você mandou uma carta jurídica para minha noiva? Você faz ideia do constrangimento que isso causou pra gente?" Eu tentei manter a calma. Respondi: "João, eu não tive escolha. A Emanuele tem me assediado há semanas. Eu não aguento mais. Ela passou dos limites." Mas ele não quis ouvir. Disse que eu estava exagerando, que tinha levado tudo longe demais. Ela só está tentando fazer você entender o lado dela, Mira. Isso é sobre família, não sobre dinheiro. E eu respondi: se fosse mesmo sobre família, a Emanuele não estaria indo pelas minhas costas, espalhando mentiras e tentando fuçar minha vida financeira. Isso não é atitude de família. A ligação terminou com o João dizendo que precisava de um tempo para esfriar a cabeça. Desde então as coisas ficaram mais calmas, mas a tensão ainda está no ar. A Emanuele parou de postar nas redes e não me procurou mais. Mas meus pais, eles estão furiosos por eu ter envolvido uma advogada. Minha mãe disse: "Você não precisava transformar isso numa questão legal, Mia. Era só ter conversado com a gente."
E eu lembrei a ela que eu tentei conversar, várias vezes, e eles não fizeram nada. Mas claro, isso não mudou a opinião dela. Agora meu foco é me proteger. Tenho tudo documentado e minha advogada tá de prontidão caso a Emanuele tente mais alguma coisa. Não é o final que eu queria, mas pelo menos agora eu sinto que retomei um pouco do controle. Só queria que a minha família enxergasse o quanto tudo isso tem me machucado. Cá estou com mais uma atualização. E olha, as coisas se desenrolaram da forma menos esperada. Engraçado como às vezes a vida escancara quem as pessoas realmente são, sem você nem precisar se esforçar. Então, vamos lá. A carta recebida pela Emanuele fez exatamente o efeito que precisava fazer. No começo, Emanuele ficou em silêncio. As postagens passivo-agressivas nas redes sociais sumiram. Por alguns dias, parecia que as coisas iam finalmente acalmar. Mas claro, nada é tão simples assim. Meus pais e o João fizeram questão de manter tensão no ar. Começou com minha mãe me ligando de novo com aquele tom agudo e impaciente na voz. Mia, você tem ideia do estrago que aquela carta causou? A Emma tá humilhada e agora a família toda acha que a gente tá desmoronando. Mãe, eu disse, já exausta. A Emanuele passou semanas me perseguindo. Tentou virar todo mundo contra mim, fuçou minha vida financeira e não aceitou um não. O que mais eu podia fazer? A resposta dela? Você podia ter resolvido isso de outro jeito. Mandar carta de advogada para a família não é assim que a gente resolve as coisas. Desliguei o telefone com aquela sensação, pela 100ª vez, de que meus pais nunca iam enxergar o meu lado, não importa o que a Emanuele fizesse. Eles estavam decididos a me culpar por ter exagerado. Aí, poucos dias depois, bum! Tudo explodiu de um jeito que ninguém esperava. O João, sem querer, mandou uma mensagem que era só para Emanuele num grupo da família, aquele que tinha eu, nossos pais e uns primos. E ali foi a queda do castelo de cartas. Na primeira mensagem, ele escreveu para Emanuele: achei as mensagens que você mandou para suas amigas sobre o fundo fiduciário. Tá falando sério? Você passou esse tempo todo se gabando de que ia conseguir o dinheiro? Em seguida, vieram os prints. Mensagens da Emanuele para outras pessoas se gabando de como ela estava contando com os meus pais para me pressionar. Uma dizia: relaxa, o Roberto e a Ana vão obrigar a Mia a me dar o dinheiro. Ela é mole demais para resistir por muito tempo. Outro print mostrava ela zombando de mim. A Mia tá tão focada nos sonhos idiotas de empresária que nem percebe o quanto tá sendo egoísta. Esse dinheiro devia ser dividido com a família desde o começo. E o que João respondeu depois disso foi o mais pesado. Não acredito que você estava manipulando todo mundo, até a mim, só para botar as mãos num dinheiro que nem é seu. Isso acaba agora. Assim que essas mensagens apareceram no grupo, o silêncio foi absoluto. Um daqueles silêncios que você sente no estômago. Segundos depois, João percebeu o erro. Meu Deus, isso não era para vir aqui. Desculpa, sério. Mas já era tarde. Minha mãe foi a primeira a reagir. Emma, o que é isso? Isso é verdade? Depois meu pai. Emma, você disse que queria resolver tudo com calma. Tava mentindo pra gente todo esse tempo? Emanuele tentou se defender. Isso tá fora de contexto. Eu só tava desabafando com umas amigas. Foi o estresse do casamento. Vocês estão interpretando tudo errado. Mas ninguém caiu nessa. Não dessa vez. João ficou calado no grupo, mas mais tarde me ligou. A voz dele tremia. Mia, me desculpa. Eu ia confrontar a Emma em particular, mas acabei mandando pro grupo todo. Não era pra você ver assim. Eu disse, segurando a raiva. João, por que você não falou nada antes? Você passou meses defendendo ela enquanto ela fazia tudo isso pelas minhas costas. Eu não sabia que era tão grave. Eu confessou. Encontrei essas mensagens por acaso, mexendo no celular dela. Fiquei em choque. Queria resolver sem causar um escândalo, mas falhei. Ela me manipulou também, Mia. Achei que ela só queria o melhor pra gente. Agora eu vejo até onde ela foi. Me desculpa por tudo. Eu suspirei.
Era uma mistura de raiva e pena. João, eu tentei te avisar. A Emanuele nunca ligou para a família. Ela queria o que era conveniente para ela. Mas agora não adianta mais só pedir desculpa. Vai ser preciso mais do que palavras para consertar isso. Ele concordou e sumiu. As consequências vieram rápido. A Laura, minha prima e maior aliada, me contou depois que o grupo da família ficou fervendo de mensagens por horas. Muita gente que antes me criticava mudou de postura. As máscaras estavam caindo. Mas Emanuele não desistiu. Nos dias seguintes, ela tentou correr atrás do prejuízo. Ligou para vários parentes, um por um, tentando reverter a história. Disse que as mensagens eram brincadeira, que eu tinha exagerado tudo, colocou a culpa no estresse do casamento. Mas ninguém engoliu. Os prints falavam por si, e as desculpas dela, já não colavam mais. João, por outro lado, sumiu por uns dias, e quando voltou, a voz dele já não tinha a mesma arrogância de antes. Quanto a Emanuele, ela não saiu de fininho. A Laura me contou que ouviu ela reclamando num encontro de família, dizendo: tudo isso é culpa da Mia. Se ela tivesse feito o que era certo, nada disso teria acontecido. A fofoca correu, claro. Fiquei sabendo que os planos de casamento dela estavam desmoronando. O local chique foi cancelado, o vestido dos sonhos devolvido. Ela não tinha dinheiro para nada daquilo porque tinha contado com a minha parte do fundo para bancar tudo. Como o plano deu errado, tudo desabou. Depois disso, Emanuele sumiu das redes sociais. Parou de aparecer nos encontros de família. Silêncio total. Foi um alívio tirá-la da minha vida, mas isso não apagou o estrago que ela causou. Meus pais, abalados com tudo, começaram a se reaproximar. Meu pai admitiu que lidaram mal com a situação e minha mãe, que tinha sido a maior defensora da Emanuele, finalmente pediu desculpas. Disse: desculpa, Mia, eu devia ter acreditado em você desde o começo. Não foi perfeito, não resolveu tudo de uma hora para outra, mas foi um começo. Decidi, então, retomar as rédeas da minha vida. Cortei totalmente o contato com a Emanuele e estabeleci limites claros com o João e meus pais. João, agora separado dela, se desculpou sinceramente e começou a fazer terapia para lidar com as próprias questões. Meus pais também reconheceram que deixaram a situação sair do controle. Reconstruir a confiança vai levar tempo, mas estamos no caminho certo. Essa história toda me ensinou a importância de impor limites, defender o que eu acredito e colocar minha felicidade em primeiro lugar. Pela primeira vez em muito tempo, me sinto em paz. Meus relacionamentos estão se curando, minha vida tá andando e eu tô pronta para deixar isso tudo para trás. Obrigada por me acompanharem nessa jornada. Foi uma montanha russa, mas agora finalmente posso focar no futuro que tô construindo para mim. E aí, gostaram da história? Vocês conhecem alguém tão folgado como Emanuele? Me contem nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal. É rapidinho, só um dedinho no botão e tá feito. E também não esquece de ativar o sininho e curtir o vídeo. Isso nos ajuda muito a crescer e trazer mais vídeos para vocês. Falem nos comentários que tipo de histórias mais agrada a vocês. Mãe injustiçada, pai abandonado, irmã explorada. Conta pra gente. Assim a gente traz histórias que tenham mais conteúdos parecidos. Até a próxima!